Como identificar um psicopata por perto? Bom, esta é uma questão bastante interessante que vamos tratar neste vídeo. Portanto, se você tem interesse, acompanhe-nos e verá ao final exatamente do que estamos falando. Inicialmente, é preciso dizer que identificar traços psicopatas em uma pessoa não é uma tarefa fácil e, de fato, se for a título de diagnóstico, ter a certeza de que tem aquele traço, é necessário o trabalho de um perito, de um profissional da psicologia e ou da psiquiatria que possam fazer esse diagnóstico. Lembrando que no Brasil, unicamente os psicólogos estão autorizados a realizar diagnósticos com testes psicológicos. A psicopatia, de um modo geral, é formada por um complexo de características que envolvem, por exemplo, a falta de empatia, a frieza, a tendência a mentir, a apresentação de comportamentos antissociais e delitivos, a impulsividade e a tentativa de ter controle sobre as pessoas e usá-las a seu interesse pessoal. Obviamente, você, leigo na temática, não vai diagnosticar uma pessoa, então não se atreva a fazê-lo. Isso daí compete a um profissional, como eu já disse previamente, qualificado. Mas é possível sim você ter uma visão heurística, você ter algumas suspeitas, uma hipótese acerca da conduta psicopata de uma pessoa. E nesse sentido, é importante estar atento a determinados sinais e características que vamos listar. É comum que uma pessoa psicopata tenha um charme superficial e um poder de persuasão acentuado. Elas chegam com propósito. Comumente, quando elas se aproximam de uma pessoa, elas já sabem efetivamente quem é aquela pessoa e que vantagem ela pode obter daquela pessoa. Portanto, chegam sorrateiramente, conversando, procurando ser muito mais amável do que costumeiramente as pessoas são. Isso é o seu cartão de visita para chegar e impressionar. Então, nesse contexto, são pessoas que mentem descaradamente. Então, eles têm uma tendência patológica à mentira. Mentir, provavelmente, é o que torna mais feliz esse tipo de pessoa. É sua arte de fazer histórias. Quando não estão fazendo nada, preferem mentir. E se tem a oportunidade de mentir para você, dizer o que não são, falsear uma imagem, apresentar e ser vendida a você como uma pessoa excepcional, pode ter certeza que o farão. A pessoa que é psicopata, pode observar, ela é indiferente aos sentimentos das pessoas. Não importa se uma pessoa está chorando, se está sorrindo, se está passando por um momento de dor, ela simplesmente olha como objeto, ela não vê pessoas ali, ela não se sente no lugar dessas pessoas, elas têm incapacidade de empatia. Então isso é muito claro nesse tipo de pessoa. É simples, se você for para um cinema, por exemplo, com uma pessoa psicopata, um filme daqueles românticos, aquele que efetivamente faz a gente chorar, olhando ao lado você vai ver que para ela tanto fez como tanto faz. Não é contagiante a emoção observada. Além disso, a pessoa que é psicopata não sente qualquer culpa por suas ações danosas. Todos os danos que elas podem fazer a quaisquer pessoas não estão nem aí, não sentem remorso, não sentem culpa. O remorso pode acontecer quando eles têm um propósito, tentaram alcançar aquele propósito tirando a pessoa do lugar, não conseguiram. O remorso é por não conseguir eliminar aquela pessoa, eliminar um concorrente, mas não se sentem culpados por suas ações propriamente ditas. E nesse caso, mesmo que você identifique que o psicopata cometeu um ato infracional, cometeu um delito, e você descubra e o enfrente, ele vai agir como se nada. E ademais, se você insistir, vai dizer, olha, que manda você ser besta, você acreditar, você é um otário. Por quê? Porque eles não estão nem aí para normas sociais. Isso para eles não contam qualquer coisa e não tem que dar satisfação a ninguém, porque para eles só importa uma pessoa, eles mesmos. As normas sociais para eles não valem de nada, eles desrespeitam a todas e costumam ter comportamentos antissociais, comportamentos delitivos, infringir todas as normas. Sinais de trânsito, se possível, eles não obedecem, ele não se atém a nenhuma norma, nenhuma lei, nenhum princípio, excetuando quando o beneficia. Nesse mesmo sentido, são pessoas irresponsáveis. Isso se vê claramente que dificilmente eles seguem um plano até o final, dificilmente eles começam um curso superior e vão terminar esse curso superior, tem um propósito de profissão, eles mudam de plano o tempo todo, tentando encontrar aquela ação que seja mais breve, mais curta e que dê mais lucro, mais resultado
em benefício dele. E um elemento que é fundamental são impulsivos. Eles querem aqui e querem agora. Eles não retardam gratificação, eles não trabalham com a perspectiva de longo prazo. Então, quando eles estão interessados em obter algo, eles vão imediatamente em cima daquela pessoa que detém esse algo para poder se apoderar, porque elas não retardam gratificação, não esperam para o amanhã. Comumente, essas pessoas têm dificuldade em manter relações interpessoais de qualidade, então têm dificuldades em fazer amigos verdadeiros, amigos íntimos. Isso sim, tem muitos colegas, são pessoas que costumam chegar num contexto e se contactar com todos, fazer coleguismo, amizades entre aspas, dialogam com todo mundo e aparentam, inclusive, ser amigas, se expressam de tal modo que quem vê de fora pensa que é amigo, mas não tem laço de amizade, laço de intimidade com ninguém. Por quê? Não lhe interessa, não sente essa necessidade de compartilhar com outro histórias, não tem sequer a paciência de ouvir as pessoas falarem sobre suas vidas, porque, de fato, não interessa. O que interessa é a vida dele e os benefícios que possa ter. É possível que, em razão dessa falta de empatia, dessa não necessidade gregária, necessidade de pertencimento, que essas pessoas também cometam abusos e violências. Então, se você atravessa no caminho de uma pessoa psicopata, pode ter certeza, se a única alternativa é agredir você, agride. Mas se a alternativa é matá-lo, não pensarão duas vezes, porque para ela você não vale nada, você é um objeto. Então, eu lhe tiro do caminho para obter a minha meta, o que eu quero para mim, a minha necessidade, o meu interesse. Uma característica bastante interessante é que muita gente atribui ao psicopata uma inteligência fora do normal. Em realidade, sua inteligência é tal como a nossa, não é mais nem é menos. Então, tem uma inteligência mediana, porém tem uma esperteza elevada, sobretudo por não se deixar mover por emoções genuinamente humanas, que são constrangimento, empatia, moral. Essas pessoas, elas se acham e de fato agem como sendo espertas, então buscam o benefício pessoal o tempo todo, passando por cima de todo mundo. Então, se tem uma fila e ela pode furar a fila, o fará sem dificuldade. Tudo quanto é burlar normas para obter benefícios, o fará, porque afinal ela se acha esperta. Também se trata de alguém que tem uma necessidade constante de buscar estímulos, adora assumir riscos, a vida no limite. Então são pessoas que se atrevem a ações perigosas, arriscadas, como podem ser alguns esportes, motocross, paraquedismo, mas não só. Também, por exemplo, entrar em uma casa e furtar algum objeto, mesmo que ele não precise, unicamente pelo risco de fazê-lo. Ou ter múltiplas relações sexuais com diversas pessoas sem qualquer cuidado, usar preservativo, por exemplo. Esse tipo de pessoa tem uma necessidade extraordinária de controle, deseja controlar todos ao seu redor e, de fato, elas procuram entender todo o contexto, ver quais são as pessoas que dão as ordens, que mandam, procuram se juntar a essas pessoas, estarem ao lado, ocuparem os espaços dessas pessoas, porque o que elas querem é ter controle do contexto como um todo, mas também tem uma conduta altamente predatória, então buscam benefícios utilizando as pessoas como objetos. Então, cada uma das pessoas que está por perto é um instrumento para que ele, psicopata, alcance seus propósitos. Então, tudo que interessa para esse tipo de pessoa é buscar vantagem, explorar, usar as pessoas. Então, vamos pensar sobre o diagnóstico. O diagnóstico em si, ele é feito por profissionais. Eu já falei previamente, psicólogos no contexto brasileiro são os que estão autorizados a fazer um diagnóstico. No contexto mais geral, por exemplo, nos Estados Unidos, é possível que psiquiatra faça diagnóstico. Em outros países também é possível que outros profissionais, que não somente o psicólogo, façam um diagnóstico, mas no Brasil, somente o psicólogo. A propósito, um dos instrumentos mais utilizados para fazer esse diagnóstico é a escala de psicopatia de Hare. Então, é um instrumento muito utilizado em todo o mundo, inclusive no Brasil, que se compõe de 20 itens ou perguntas que são tipo uma entrevista clínica e uma revisão de registros históricos, um pouco entendendo como é a vida do indivíduo que está sendo avaliado, para poder traçar um perfil de se ali aparece ou apresenta uma pessoa com traços de psicopatia. Então essa é uma das entrevistas mais famosas, confiáveis e que tem demonstrado ter validade. Então ela serve efetivamente
para diagnosticar pessoas como sendo psicopatas. Mas nós temos diversas entrevistas outras, clínicas e também testes variados. A literatura está cheia desses instrumentos de autorrelato que também podem ser utilizados para um diagnóstico. Mas é importante ressaltar que o psicopata, ele é alguém bastante atento, então alguém com bastante malícia, isso sim tem malícia, e essa malícia permite que ele observe o que a pessoa está tentando com aquele tipo de pergunta. Nesse sentido, é importante termos em conta que a desejabilidade social, a tentativa de mostrar ser melhor do que é, isso é claro no psicopata. Ele sempre vai tentar mostrar sua melhor face, sua melhor imagem, sempre vai ser aquele bom moço, tá certo? E por isso é importante que façamos a entrevista e que também possamos tentar entender histórias, tentar ver o comportamento dele ao longo do tempo. Então, não é só uma pergunta que vai diagnosticar a pessoa como sendo psicopata, mas em razão das características que aqui eu apresentei para você, é possível que você já tenha um insight, tenha uma visão heurística acerca das pessoas que estão ao seu lado e possam avaliar se elas têm uma tendência à psicopatia ou não. Se tiver, por favor, se a sua intuição sugere que essa pessoa tem, afastar dela parece-me a estratégia mais prudente. Portanto, ficam aqui as recomendações de que você, a mínima evidência de alguém com psicopatia, se afaste, porque essa pessoa não trará nada para a sua vida, senão levará tudo que você tem, inclusive sua paz, sua tranquilidade e seus bens. Então, pessoal, em resumo é isso. Não é possível o diagnóstico senão por pessoas capacitadas, qualificadas para isso, profissionais, mas é possível sim que você tenha um feeling, que tenha uma suspeita, que tenha um insight acerca daquela pessoa. E isso está valendo muito, é muito importante para você se poupar de ser vítima desse tipo de gente. Forte abraço!